Eu tenho uma pergunta aqui sobre aqueles cards, mapa mentais. Isso é para memória ou é para aprendizado mesmo? Porque você comentou que Certo. aprender uma coisa e decorar é outra, É né? outro. Isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que que acontece? Depois que a pessoa percebe como é, o que é que ela tem que fazer para poder aprender, é necessário que ela aprenda a estudar, né? E para que a pessoa possa estudar, é necessário um ritual. Então, a gente fala que é um ritual. Primeiro, em relação ao local onde você vai estudar. Não se estuda na cama, certo? A cama já é uma âncora de dormir de outra coisa. Então, não se estuda na cama. Se estuda na mesa, sentado numa cadeira, com a mesa ali. E aí, a preparação da mesa já é importante. A mesa não pode ter nada em cima dela, a não ser lápis, borracha, caneta e o seu caderno, para fazer anotação. Tem gente que diz, mas as minhas anotações eu faço no computador. Já começou a estudar errado. O que você digita não forma engramas tão fortes na sua, ou melhor, conexões neurais, né, engramas tão fortes do que quando você escreve. O segredo é o seguinte, gente, vocês têm que fazer de tudo para que você tenha um estudo ativo. O que é um estudo ativo? Assistir uma aula é um estudo ativo? Pode ser. Pode ser. Então, por quê? Porque se você assiste uma aula ali calado e fica concordando com tudo que o professor está dizendo ali naquele momento, esse estudo aí não é um estudo ativo. Certo? Então, você tem que fazer com que o seu estudo realmente ele seja ativo. Pergunta. Durante a aula, pergunte. Teve alguma dúvida? Pergunte. Então o aluno tem que fazer as anotações de tudo? Não. Não. O aluno tem que fazer a anotação só daqueles tópicos que chamaram mais atenção. E não precisa ele fazer um resumo ali naquele momento. É anotar o tópico e fazer conexões desse tópico com outras coisas que ele vai estudando no decorrer do processo. Certo? É dessa forma que a pessoa tem que estudar. Durante a aula, pega ali, está ouvindo. E uma outra coisa que é importante, que eu peço para os alunos também identificarem. Você tem que identificar qual é o seu sistema representacional. O que é o sistema representacional? É a forma como você aprende. Você aprende mais vendo a aula, você aprende mais ouvindo, ou você precisa, na verdade, ter uma sinestesia, ou seja, utilizar seu tato, seu paladar. E aí é que vem a formação da aula hipnótica, né? Que às vezes a pessoa, como é que eu posso fazer para dar uma aula hipnótica? Conte uma história e utilize, explore todos os sentidos, todos os sistemas representacionais que o aluno tem, que é chamado de sistema VAC, né? Visual, auditivo e sinestésico. Então, você vai começar a colocar dentro da sua aula, implementar dentro da sua aula, exatamente esses sistemas representacionais. Por quê? Porque você não sabe que tipo de aluno você tem na sala. Você não sabe se ali você tem um aluno que é mais visual, você não sabe se ali tem um aluno que é mais auditivo ou se é um aluno que é mais sinestésico. Então, eu tenho que fazer com que eu atinja a todos. E quando você escreve, você faz com que o aluno escreva e não digite, apesar de que isso aí é um outro tópico que é só depois para poder falar, que é o seguinte, se o aluno digita, é uma coisa, se o aluno escreve, ele mantém aquela informação mais fixa. O que nós precisamos fazer para que, durante o sono, o nosso cérebro reconheça aquelas informações, aquele conhecimento que você teve durante o dia como importante? Você tem que reforçar exatamente esse aprendizado. E você reforça como? Escrevendo. Você está fazendo com que o seu sistema sinestésico ele esteja mais ativo ali. Na verdade, você reforça duas coisas. É o sinestésico, como ele está escrevendo, o visual também. Né? Então, você tem que fazer com que o seu aluno ele consiga trabalhar com os seus três sistemas representacionais. Certo? Então, o aluno já percebeu, professor, eu fiz o teste que o senhor ensinou e eu percebo que, não, eu sou muito mais visual.
Então, ótimo, beleza. Você já é muito visual. Se você é visual, agora a gente tem que reforçar um outro sistema que você já tem também. Vamos reforçar o auditivo? E aí você vai reforçar o auditivo, porque ele já é visual. Então você reforça o auditivo e faz com que ele reforce também o sinestésico. Na verdade, o ideal é você ter um equilíbrio entre esses sistemas, certo? Então, você vai estar o tempo inteiro trabalhando com essas três situações. Eu, no meu caso, que eu sou professor de química, eu tenho que fazer muito com que o meu aluno imagine. Então, é a palavra que eu mais utilizo, é uma palavra considerada hipnótica, inclusive. Né? Existem palavras que são hipnóticas. Porque, não, imagine, mas. Né? São palavras que se a gente souber utilizar perfeitamente elas, a gente obtém resultados espetaculares. E aí eu sempre utilizo, são duas palavras que eu utilizo, né? O que eu mais utilizo em sala de aula. Imagine e significa. Imagine e significa. Você está imaginando e dando significado. E aí, quando você faz isso, vai juntando e vai montando a sua aula, né? Com essas duas palavrinhas, normalmente, lógico, existem várias, mas essas duas são as palavras que eu acho que a gente pode utilizar mais e reforça muito aquilo para o aluno. Porque quando você pede para ele imaginar, tem aluno que imagina. Eu tenho uma aluna que ela tinha muita dificuldade em química. Eu fui dar aula de reações químicas para ela, reação inorgânica, aí tinha que mostrar que, olha, a parte positiva do ácido reage com a negativa da base e vice-versa. Ela não conseguia ver isso de jeito nenhum, eu expliquei de várias formas diferentes. E ela entendeu pela forma que, ao meu ver, seria o mais difícil. Mas foi o último artifício que eu utilizei com ela. Eu cheguei para ela e disse, fulano e tal, faz o seguinte, fecha os olhos. Fecha os olhos nesse momento. Ela fechou. Aí, ó, imagine, você sabe qual é a fórmula do ácido sulfúrico, né? Bem, H2SO4. Pronto. Imagine agora o hidrogênio saindo do ácido sulfúrico. Tire o hidrogênio, vai ficar só o SO4 lá. Quantos hidrogênios você tinha aí? Tinha 2. Pronto, beleza. Não importa que tenham 2, podia ter 10. Tirou o hidrogênio daí e bota do outro lado. Agora, na base, hidróxido de alumínio. Não tem aí hidroxila? Tem. Tira a hidroxila daí e faça com que essa hidroxila vá voando lá para o outro lado. Aí ela, pô, que legal. Assim mesmo. Parecia que estava hipnotizado. Eu não hipnotizei ela, não tinha hipnotizado. Ela, pô, que legal. Formou que substância aí agora? Ela, água, HOH, é H2O, água. Pronto, lindo. O que foi que sobrou agora? Sobrou o que da base? O que é que você tem aí na base? Ela tem o alumínio. Pronto, beleza. Tem o alumínio aí, né? Pega o alumínio e joga do outro lado. Ele vai voando agora, lá para o outro lado. Aí, pronto, beleza. E do ácido, o que foi que tinha sobrado? Ah, tinha sobrado o SO4. Pronto, tira o SO4 agora e vai voando. Beleza. Só que você tem um alumínio com SO4. Não está certo ainda, não está completo. Olha bem, quantas hidroxilas você tinha lá na base? Ah, tinha 3. Ah, então coloque 3 SO4 aí. Bote em parênteses e coloque o 3 fora. E quantos átomos de hidrogênio você tinha no ácido sulfúrico? 2. Pronto, então coloca aí. Al2, como é que ficou a fórmula? Fale aí para mim agora. Ela, Al2SO4, 3. Pronto, aí todo mundo bateu palmas, todo mundo fez a maior festa, e todo mundo já tinha entendido, só ela que tinha realmente mais dificuldade. E eu ensinei para ela assim. Aí eu tive que fazer a mesma coisa quando foi ácido e sal, que é o mesmo mecanismo. Tira a parte positiva de um, negativa do outro. Aí eu fiz a mesma coisa porque ela não tinha entendido. Quando foi para fazer base com sal e sal com sal, que é o mesmo princípio, eu já não precisei porque ela já tinha entendido. Entende? Aí, pô, cara, você faz com que a pessoa imagine, utilize a imaginação, fecha os olhos. Eu digo o seguinte, cara, eu sempre odiei história, né? Hoje não, hoje eu gosto. E eu fico pensando, pô, se eu tiver que escolher hoje qual a disciplina que eu queria ser professor, porque eu amo ser professor. Né? Então, se eu tivesse que escolher a disciplina, eu escolheria história. Porque imagine história, literatura. Imagine um professor de literatura dando uma aula de literatura, mas é história, né? E contando a história, fazendo com que o aluno imagine a história. Você vai imaginar, você vai criar um cenário. Eu, quando dou aula de modelos atômicos, modelo atômico é a parte histórica, né, da química. Eu faço com que ele imagine, ele viaje na história. E eu conto como se, por exemplo, os cientistas fossem amigos e rolou o maior pau, briga lá e tal. Eu invento uma história, só que invento uma história dentro da realidade. Né? Mas eu vou florear o máximo possível para que ele lembre da história.
entende? E aí pronto, lembrou da história, tá bom, você vai para onde você quiser. Entende? Você fazer com que aquilo que é tão científico, tão técnico, se transforme em lúdico.